dia, você que já está chegando. Vamos juntos já buscando a presença do Senhor. Estamos já dando início à nossa EBD Home, aqui juntos na presença do nosso Deus. Alguns aí vendo o horário de verão, um horário um pouquinho diferente, né? Alguns celulares chegando no horário de verão. Bom dia, Aline. Vou olhando aqui quem vai chegando devagarzinho. A gente vai junto buscando a presença do nosso Deus. Então, horário de verão, alguns celulares, computadores fizeram uma alteração de horário, mas nós mantemos aqui o nosso horário padrão. Bom dia, Lucicleide. Já convido você a abrir a palavra do Senhor esta manhã. Nós vamos estar lendo o primeiro Salmo, Salmo 99. Nós estaremos lendo juntos e depois estaremos cantando, adorando juntos ao Senhor. Então, Salmos de número 99. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem e eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Santo é o Senhor, o nosso Deus. Aqui, bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, exaltado é o teu nome, exaltado é o Senhor em todo o tempo. Obrigado por essa manhã, onde podemos abrir a Tua Palavra e estudarmos, meditarmos sobre ela, meditarmos sobre a nossa vida, a nossa realidade. Que o Senhor, ó Pai, possa derramar da Tua graça sobre as nossas vidas, enchendo, ó Pai, os nossos corações da alegria que vem do alto, nos ajudando nas nossas dificuldades a cada dia, a cada momento, fazendo-nos, ó Pai, viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. E amém, amém. Tem um cântico, eu tenho trazido alguns cânticos mais antigos, né? Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver
temporariamente sem poder ter esse tempo na casa do Senhor, mas a casa, a morada do nosso Deus, do Espírito Santo, é o nosso coração, é o meu, é o seu coração. E é um prazer estar, seja bem-vinda Dalvinha, Dona Rosa, estarmos juntos buscando ao Senhor nesta manhã, realmente de graça e de paz do nosso Senhor. Aqui vão aparecendo alguns comentários. Bom dia, Dona Jacira. Eu queria aproveitar para dizer para você que nós estamos deixando a nossa escola um pouco mais interativa. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, você pode colocar no comentário e eles estão aparecendo para mim. E eu vou lendo aqui, vou acompanhando com você. Há um delay, né, uma demora um pouquinho aí para poder chegar a pergunta para mim, mas assim que ela chegar eu estarei lendo e a gente vai conversando também, né? Aí os celulares vão pegando juntos, então bom dia ao seu Jairo, aí deve estar com a Dona Jacira. Sejam muito bem-vindos esta manhã. Dona Jacira que vem da recuperação da cirurgia, Deus abençoe a senhora também. O tema da nossa lição de hoje, nem só de pão viverá o homem, né? Mas a alegria na adversidade. É possível ser alegre na adversidade? Ou que alegria o autor está falando, né? Talvez alegria, pensando na nossa sociedade, hoje está atrelado a estar sorrindo o tempo todo, estar dando gargalhadas. Não é nada disso. A palavra de Deus nos diz que a nossa alegria está em ser cuidado, em sentir o cuidado de Deus, o amparo de Deus. E nos momentos tristes nós choramos, nós ficamos tristes, mas a nossa alegria principal continua firmada no nosso Deus. Bom dia, Edinaldo, seja bem-vindo. Então, a introdução aqui nos traz o seguinte, ó, neste mundo caído, todos nós estamos sujeitos ao quê? À adversidade, muitas delas graves e prolongadas, né? Nós vemos o luto, enfermidades crônicas, fracassos amorosos, financeiros, né? Sonhos não realizados. Se você pegar a lista realmente é longa. E se eu pedir para você, escreva aí uma adversidade que você já passou. Talvez eu passe amanhã aqui toda lendo sobre adversidades, porque são muitos os momentos que nós passamos por revés na nossa vida. E uma das coisas que eu sempre comento, né, sobre as adversidades é que todas elas, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa no Senhor. E aquilo que acontece na nossa vida não está alheio ao nosso Deus. Ao contrário, Deus é que nos fortalece, Deus é que nos ampara, e nós vemos que tudo tem um aprendizado. Muitas das coisas que eu passei, eu vejo que eu posso hoje dividir com outros irmãos e também crescer juntos, né? A Dona Rosa mandou que o Senhor nosso Deus nos traga sempre à memória cânticos da minha mocidade. Me fortalece, amém. Também traz cânticos que fortalecem a minha vida, né? São cânticos que nos alegram, e até mesmo no meio da adversidade. Bom dia, Meire. No meio das adversidades, muitas vezes os cânticos trazem teologias, trazem, através da música, trazem verdades da palavra de Deus, as quais nós trazemos à nossa memória e nos fortalece. Eu estive visitando o pastor Cruz e ele comentava sobre os hinos e como que os hinos são importantes, né, para trazer as verdades e firmar as verdades quando nós cantamos e nós adoramos juntos. E realmente é um tempo que nós adoramos ao nosso Deus e alegra e conforta os nossos corações. Em alguns casos, aqui continuando a revista, em alguns casos eles se acumulam, os problemas ou as dificuldades, né? A mesma pessoa perde um ente querido, é demitida, descobre que uma grave enfermidade, por exemplo, né? Quer dizer da vida marcada pela adversidade. Então, o que nós podemos dizer sobre essa vida? A vida não é boa? É uma pergunta aqui do autor. É possível ter uma boa vida em tempos de adversidade? Então eu já afirmo já de antemão, é possível ter. Nossos irmãos que são perseguidos em vários países do mundo têm uma vida boa?
no meio da perseguição, ainda é possível ter uma vida boa? São as perguntas que nós temos esta manhã. Nossos irmãos que têm ocupações modestas e trabalham duro, podem ter uma vida boa? O que isto tem a ver com a fé em Deus justo e misericordioso que cura o seu povo? É aqui que nós vamos discutir esta manhã no nosso bate-papo. Mas então, ponto número 1, mais importante do que a própria vida. O que é mais importante do que a própria vida? Se você quiser, você pode já ir me mandando aqui, que eu estarei conversando com você. Então, para você, o que é mais importante? Talvez você diga, o mais importante para mim é Deus. Mas onde você tem colocado ou firmado o que é importante para você? O que tem sido prioridade talvez na sua vida, eu vou te perguntar. Principalmente num tempo de pandemia, onde nós nos sentimos trancados, reclusos, reclusos e talvez até muitas vezes desamparados, e muitas pessoas, cada pessoa reage de uma forma, claro, mas muitas pessoas acabam não suportando até mesmo este momento, a pressão ou o medo de contrair aí o coronavírus. Mas a pergunta ainda fica para nós, o que é realmente, o que é ter uma vida boa? Nós vamos conversando aí no meio da caminhada. Então, o número 1, a noção de que uma vida boa é tranquila, a noção de que uma boa vida é aquela que desfruta de prosperidade constante, está isenta na maior parte de problemas e adversidades, é consequência de uma visão materialista. Então, primeiro o autor ele traz que a visão materialista é esta, a qual nós achamos que todas as coisas estão relacionadas, ou como uma vida boa, relacionadas à nossa... aqui eu estou acompanhando aqui. Está relacionada realmente... eu perdi o fio da meada. Vou voltar aqui. O materialismo, então, nos traz a noção de que a vida boa, ela está relacionada diretamente a ter coisas, ter bens materiais. Por isso ele vai usar a ideia do materialismo. Então, o que é o materialismo? Eu vivo em função de ter, de obter, de fazer para angariar. Então, se eu te dou alguma coisa, eu quero algo em troca. Eu quero alguma coisa que me venha como um favor ou que eu acrescente. E essa relação, ela é uma relação complexa, porque se nós não tomarmos cuidado, nós podemos cair no engodo de trazer sempre para nós e nos desviarmos de uma forma sutil da palavra de Deus, nos desviarmos de tal forma que quando nós notarmos o distanciamento da palavra de Deus, seja muito difícil essa volta, ou seja, dispendiosa. Por quê? O materialista, ele acaba afirmando tudo em bens materiais. Por exemplo, nós pensamos sobre a pandemia que eu estava falando, né? Bom dia, Jonathan. Nós pensávamos sobre a pandemia. A pandemia nos fez ter uma visão diferente do templo ou da igreja. Não que nós passamos a amar menos estar com o povo de Deus, mas nós tivemos uma experiência que, mesmo sem poder ir à igreja, o nosso relacionamento foi intensificado diretamente com Deus. Por exemplo, o acordar de manhã e não ir à igreja, mesmo que nos dê inicialmente a sensação que falta algo, Deus continuava presente. Deus estava aí na sua casa, no seu amanhecer, e era estranho inicialmente acordar no domingo de manhã e não ir à igreja, aqueles que têm o hábito. Mas ao mesmo tempo, Deus estava dizendo, por que você precisa estar lá? Você não pode me adorar diretamente? E às vezes nós precisamos da matéria, ou seja, do templo físico, para dizer, eu vou adorar a Deus. E Deus está dizendo, me adore onde você está.
E quando nós vamos compreendendo as grandes lições que a pandemia nos trouxe, nós vemos que a minha ida ao templo, ela continua sendo um tempo produtivo em Deus, mas o relacionamento está ligado principalmente com o alto. Porque se eu me relaciono bem com Deus, eu estou em intimidade com Deus. Quando eu vou à igreja, eu não vou simplesmente porque é domingo de manhã, mas eu vou porque eu tenho sede de estar com o povo de Deus. Eu tenho sede de ter esse tempo junto em adoração, de culto ou de estudo da palavra. Mudou, e nós nos aprofundamos mais no nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente olha um lado negativo da pandemia, mas eu olho também o lado positivo. Porque você diz, mas que houveram muitas perdas. Claro que foi muito triste, algo muito difícil. Mas ao mesmo tempo, Deus continua falando comigo e com você. E os valores, ou o valor que nós damos às coisas materiais, nós tivemos que rever muitas vezes sozinho, no particular, na intimidade, que a nossa comunhão com Deus diretamente, a comunhão direta com Deus, ela é mais importante. E quando eu vou à igreja, agora eu consigo ter essa compreensão melhor, que eu levo os meus feixes, eu levo as minhas dúvidas, os meus medos, os meus temores, até mesmo os meus problemas. Eu vou em adoração a Deus, independente se eu já vivo a solução ou não. Eu vou porque eu quero adorar e colocar no altar de Deus aquilo que eu estou passando, eu estou vivenciando. A nossa vida, ela muda constantemente. Se você pegar um período de 5 anos, olha para trás 5 anos. Né? Às vezes o adolescente, às vezes ele está passando um período e fala, nossa, eu era tão assim, eu fazia coisas tão bobinhas porque era infantil, eu estava numa transição, agora que eu alcancei a maturidade. Passa 5 anos, 10 anos, ele diz, não, eu era um jovem assim, que estava ainda me conhecendo, ainda entendendo as coisas, agora que eu alcancei a maturidade. Aí ele passa pelo casamento, ele chega à vida adulta e fala, não, agora que eu entendi a vida. E nós vemos que a cada fase nós alcançamos uma maturidade diferente. E nessa maturidade nós vamos compreendendo a vida de uma forma diferente e vamos aprendendo a dar valor a pequenas coisas, as quais antes para nós não eram tão importantes. E quando nós olhamos esse tempo também de aprendizado que nós passamos, que eu comentava sobre até a pandemia, esse tempo de aprendizado, nós vemos o tanto que Deus falou aos nossos corações individualmente. Nós tivemos um tempo de experiência com Deus que ainda continua, né? Mas um tempo de experiência diferente, o qual nós começamos a valorizar. Às vezes o abraço que nós dávamos na igreja, o momento do abraço, dava um abraço no meu amigo, no meu irmão, mas eu fazia muitas vezes motivado pela comunhão no momento da igreja. E uma das experiências mais interessantes foi as pessoas dizerem, nossa, que vontade de poder dar um abraço em você. E agora a gente tem essa dificuldade, porque a pandemia ela causou, assim, nós temos que ter o distanciamento, ela causou assim, algumas situações as quais nós passamos a valorizar pequenos fragmentos de momentos importantes da nossa vida e que às vezes passava assim de uma forma tão simples, mas agora nós notamos como é importante o abraçar, o sorrir, o olhar nos olhos, né? Você encontrar a pessoa e conversar com ela frente a frente é algo assim que para o ser humano é importante. E quando nós olhamos na linha do materialismo, nós vemos que os objetos, as coisas, elas ficam para trás, mas as pessoas, o nosso relacionamento com Deus,
e se aprofundado a cada momento, a cada instante. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Então, vou continuar aqui na lição. É fortemente influenciada pelo materialismo, aquele que pensa que dinheiro, olha só, que dinheiro é a única coisa que se pode contar, ou que o homem realmente vive só de pão, isto é, do suprimento das suas necessidades físicas, como alimento, abrigo, sexo e sucesso. Olha só, por pensarem assim, as pessoas influenciadas pelo materialismo consumista de nossa época acreditam que são infelizes aqueles que têm pouco. Então, quem molda a nossa mente materialista é a nossa própria sociedade. É onde nós vamos firmando os nossos valores também durante a nossa vida. É importante nós termos essa compreensão sobre o que ele está falando sobre o materialismo, para entendermos onde nós estamos firmando as nossas verdades ou os nossos valores, né? Vou continuar aqui na lição. Aliás, muitas pessoas se sentem infelizes por terem poucos recursos, fechando os olhos para as grandes bênçãos que Deus lhes concede diariamente. Como eu falei sobre os detalhes, sobre as pequenas coisas, mas eu penso sempre sobre aquilo que eu vivi, eu comento sobre os momentos que Deus me deu o privilégio de viver. E uma das coisas que a gente observa é o desprendimento daquelas pessoas que são mais simples, que têm pouco. Esse desprendimento, ele é um desprendimento, assim, como que eu poderia dizer, que afaga os nossos corações. A pessoa que é desprendida, que ela consegue pegar de poucas coisas a simplicidade e trazer e servir o próximo, é uma coisa muito importante. E ele é muito agradável mesmo, é gostoso de viver e de experimentar. E quando nós olhamos que nessas pequenas coisas, quando nós aprendemos a dar, nós percebemos que Deus vai acrescentando muito mais daquilo que nós demos. Deus vai nos dando algo que preenche os nossos corações de uma forma diferente. Muitas vezes não podemos pegar, mas nós podemos experimentar através de um abraço, de um sorriso, de um obrigado, de você ver a pessoa indo embora e ela agradecida por aquilo que você deu, às vezes uma coisa tão simples, né? Esses dias atrás eu visitava uma irmã e ela foi lá e pegou várias mudinhas, e ela pegou a mudinha, estava escuro, ela ergueu a planta e puxou uma mudinha e me deu de um orégano. E eu cheguei em casa à noite mesmo, eu plantei o orégano. Mas a alegria de você poder fazer, né, de você poder dar um pouquinho para o outro, é tão gostoso. É gostoso você poder sentar-se à mesa e você oferecer, às vezes, o café, uma coisa simples, e esses presentes, porque eu entendo que é um presente de Deus, a gente poder oferecer isso à pessoa que está conosco, né? Eu tenho experimentado a cada dia em casa a gente assim, valorizar as pequenas coisas e os pequenos detalhes. A verdade é que a boa vida está mais ligada ao contentamento e à confiança no Deus que nos guarda do que ao acúmulo de riquezas. Veja só, para o materialista, a realidade começa e termina com o dinheiro e o poder que o dinheiro pode comprar. O materialismo é uma visão fechada, mecânica e desumana da vida. Então aqui o autor traz uma visão fechada porque ela não consegue expandir e alcançar realmente a plenitude daquilo que Deus nos dá. Ela é mecânica porque eu sempre estou amarrado e fazendo as coisas de uma forma pensada e calculada o tempo todo. E ela é desumana porque ela tira a nossa humanidade. Quando Deus nos fez seres humanos, esse ser humano que Deus fez, ele fez a sua imagem e semelhança. E quando nós nos relacionamos em amor, a persona de Deus é colocada como Deus é amor, a personificação.
e nós expressamos o amor para com o próximo, nós expressamos o principal que Deus nos deu, a capacidade de amar o nosso próximo, amar ao nosso irmão. Então, os materialistas de todos os tipos acreditam que que o que somos é determinado pelo que possuímos. Então, a classe que vivemos, o carro que você tem, a casa que você tem, é assim que o materialista vê. O meu pai, durante muito tempo, ele foi corretor de imóveis, né? E a gente tinha 2 carros naquele período. Foi na época de 88, 89, então a gente tinha um Fusca e tinha um Del Rey. O Del Rey era bem novinho e o Fusca um pouquinho mais antigo. E eu lembro que nós íamos visitar um cliente e ele disse, eu falei, por que nós não vamos com o Fusca, né? Porque ele ia com o Del Rey, eu queria andar com o Fusca. E ele disse, não, aliás, eu disse, por que não vamos com o Fusca? Ele falou, não, eu vou com o Del Rey. Ele falou assim, olha, muitas pessoas nos valorizam por aquilo que nós temos. E eu precisava fechar negócios, né? Ele queria fechar negócios. E ele dizia, é importante eu me apresentar com o carro mais novo. Na adolescência eu não entendia muito bem isso, né? Eu achava até estranho, mas depois que a gente vai vivendo e ver pessoas sendo avaliadas por aquilo que elas têm e não pelo aquilo que elas são, realmente a gente vê que a visão limitada é uma visão triste da própria vida ou do próprio ser humano, enquanto a palavra de Deus diz ao contrário, né? O que nós temos, nós precisamos dividir e compartilhar e experimentar daquilo do melhor que Deus nos dá. Claro que nós não somos contra as pessoas que têm sucesso, que elas conseguem alcançar um status na vida. Nós não somos contra elas, ao contrário, nós vemos a riqueza também como uma bênção de Deus na vida do ser humano. Veja só, a classe que viemos, nosso estudo, nosso valor para o mercado de trabalho, tudo isso determina o nosso valor. Os materialistas do mundo e o materialista dentro de cada um de nós acredita que ser ricos e poderosos nos tornam melhores do que os outros. Os materialistas ricos acreditam que até mesmo que são melhores do que os outros, que estão acima de outros, até mesmo acima da lei. Então essa é uma visão materialista, a qual nós vemos que ela é limitada a situações, limitadas realmente a uma visão mais empobrecida. Nós vemos aí a questão, por exemplo, das pessoas que são uma celebridade. A celebridade, se você observar, na sua maioria, elas precisam sempre estar mantendo um status, mantendo uma aparência para que as pessoas continuem a segui-las, continuem a dizer, oh, ela é diferente, ela é melhor. Na verdade, nós estamos na humanidade, nós estamos num status igualitário, nós estamos no mesmo nível de humanidade, nós estamos limitados às mesmas coisas. Se você pegar as nossas necessidades físicas, vamos pensar nela. Se você pensar o rico, o pobre, ou classe média, todos nós precisamos ou temos que fazer as nossas necessidades, mostrando que nós não somos melhores ou não estamos melhores uns do que os outros. Eu tinha um professor que ele dizia, quando você vai ao banheiro ou quando você está no banheiro, você vê realmente qual é a nossa limitação ou quem nós somos, porque todos nós somos pobres, nus e precisamos e carecemos realmente da misericórdia de Deus, independente daquilo que nós temos como status ou como dinheiro. Olha só, eu falava das celebridades. No entanto, celebridades não possuem mais valor do que as outras pessoas, tampouco são melhores do que elas, né? Voltando, vou pular um bloco aqui um pouquinho abaixo. O materialista acredita que ter dinheiro, poder e fama o torna uma pessoa superior, alguém que quase digno de ser adorado. Alguns estudiosos sugerem que as celebridades de nossos dias são substitutas das divindades gregas. Então, se para os gregos,
havia essa questão das divindades. Eu estava lendo o apóstolo Paulo, quando ele está na praça, e ele vê os atenienses, vê os cultos, e vê assim vários deuses, e ele vê um altar ao Deus desconhecido. Acredito que quando o autor fala sobre essas divindades, ele fala também sobre aquilo que nós estamos vivendo ou colocando os nossos valores. Os valores que são colocados, às vezes até como uma adoração, ou como algo que eu estou cativo, eu preciso daquilo. Enquanto Deus está dizendo, não, você não precisa. O apóstolo Paulo diria, você precisa do Deus que está ali no altar, do Deus desconhecido, o Deus que quer falar ao seu coração. A dona Rota colocou aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 5,18, veremos sob novas perspectivas as pessoas quando obedecendo a 3 instruções. Regozije-se sempre, aqui ela está continuando a colocar. Realmente, quando nós olhamos pela ótica, talvez eu vou colocar aqui até a ótica da palavra do Senhor, nós conseguimos ver o mundo de uma forma diferente e não pela via do materialismo, né? Vou continuando aqui. Talvez pensemos que a nossa fascinação pelas celebridades seja divertida, algo que não levamos a sério, mas quantas pessoas dirigem sua vida para a obtenção do status de celebridade e quantas são diretamente influenciadas pelo que elas postam em suas redes sociais apenas porque querem ser parecidas com ela ou se identificar com elas de algum modo. Nós vemos, talvez você volte um pouquinho, lembra do futebol, a influência do futebol, quando o Ronaldinho, ele cortou o cabelo que tinha só um tucho, exatamente onde eu não tenho aqui, um tucho de cabelo, que aí era que a gente até brincava que era o corte cascão, né? Então, quantas garotas a gente olhava pela rua que queria usar aquele corte? Nós vemos o Neymar, né? O Neymar com o cabelo espetadinho, quantos meninos fã do Neymar que estavam, quantas meninas não comiam, estavam anoréxicas, travou a palavra aqui, não comendo porque queriam ter aquele perfil da Barbie, tanto que a boneca foi alterada um pouquinho mais cheinha, porque ela estava tão magrinha, e as adolescentes, as crianças queriam ser igual a Barbie, né? E a gente vê essa dificuldade, né, que vai gerando quando há uma influência grande na sociedade. Deixa eu só finalizar aqui o da Dona Rosa. As 3 instruções: regozije-se sempre, orar sem cessar e em tudo dai graças. Né? Realmente são 3 pontos aí, uma receitinha que nos traz vida e vida em abundância. Se você olha pelas redes sociais, a rede social, ao mesmo tempo que ela eleva a pessoa, ela pode derrubar a pessoa. Ela, ao mesmo tempo que muitos estão dizendo que estão aplaudindo, daqui a pouco eles estão jogando pedra. Nós vemos o caso do pastor Ed Renekiewicz. Nós tivemos uma situação aí dias atrás e assim, dentro da colocação dele, ele fez uma colocação que realmente ficou duvidosa, ficou assim, até chocante para o cristão, porque o pastor Ed René, as meditações, o material que ele sempre publicou, sempre foram muito coerentes, e a palavra de Deus, a minha vida, acredito que a você também, edificou muito e continua edificando, e uma colocação sobre a atualização da Bíblia gerou um problema gravíssimo, né? E muitas pessoas, nesse momento a gente vê o que aconteceu, e realmente nós vemos que, principalmente se você pensar sobre a fonte da reforma, que a importância da palavra de Deus e a colocação que ele fez, eu acredito que ele não foi feliz na colocação, e até o posicionamento ficou um pouquinho complicado, mas não nos cabe julgar, nos cabe olhar, nos cabe entender
talvez assistir à pregação ou aquilo que foi falado e filtrar segundo a palavra de Deus em oração também. Porque muitas pessoas, eu observava os comentários, pessoas dizendo, ele é herege mesmo, ou ele é isso, ele é aquilo. Mas quanto esse homem nos abençoou também. E se houve uma forma desentendida, até mesmo de falar sobre algum assunto, nos cabe buscar a Deus em oração e ter o entendimento da palavra referente àquilo que nós estamos falando. Até mesmo, eu vou falar sobre a minha pessoa. Aquilo que eu falo, nós precisamos filtrar conforme a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, e olharmos se realmente traz a edificação ou não. Porque se não edificou, o que a palavra diz? Jogue fora. Se edificou, retenha. É assim que nós precisamos fazer com todos. Na verdade, não é com um, é com todos. Nós precisamos fazer isso diante da palavra de Deus. Então, enquanto a sociedade busca atirar pedras e falar o que acha, ou o que pensa, ou proteger até mesmo a fé, quero dizer para você que Deus não precisa de protetores, Deus precisa de pessoas que o adorem e que realmente experimente dessa graça a qual que a Dona Rosa colocou. O orar sem cessar é orar pelo irmão, é estar ligado e conectado naquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. E qual é a minha posição? A minha posição é que Deus precisa ser glorificado em tudo, em todas as coisas, que a palavra de Deus é a fonte da nossa fé, da fé cristã, e que se um irmão ele se colocou de uma forma errada, oremos por ele, busquemos a Deus, não julgando, mas filtrando aquilo que edifica a minha e a sua vida quanto a esta questão. Continuando na revista, é por causa dessa associação fácil entre riqueza e boa vida que estranhamos quando vemos uma pessoa pobre com um sorriso largo, quando vemos uma pessoa desafortunada zelando por manter sua dignidade diante das circunstâncias em que outros já teriam desistido delas. Então nós vemos quando a palavra de Deus vai trabalhando o nosso coração, independente daquilo que nós possuímos. Nós vemos as pessoas buscando e crescendo em Deus. Essas pessoas nos mostram que valores como verdade, como justiça e dignidade estão acima da própria vida. Olha só, vamos abrir aqui. João, capítulo 8, verso 54. João, capítulo 8, verso 54. Respondeu Jesus, se eu me glorifico em mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então, quando Jesus está falando, olha só, se a glória está em mim, ela agora, olha, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Ou seja, ela não está buscando aquilo que vem do alto. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Então, quem que enche o nosso coração e nos faz caminhar em Cristo? O próprio Deus. Quem faz com que eu seja essa figura a qual o autor está dizendo? É a pessoa que mostra e vive o valor de Deus. Quando eu digo, eu sou bom, eu vivo, eu faço, eu perco. Mas quando eu deixo Deus falar e Deus usar a minha vida, agora outras pessoas vão sendo abençoadas e elas querem seguir o mesmo modelo que eu estou vivendo. Elas querem seguir um modelo que glorifica a Deus. Assim como Jesus está dizendo, deixa o Pai, deixa Deus glorificar-se ou encher-se de glória através da minha e da sua vida. Olha só, continuando, também é por isso que o espírito de muitas pessoas fica em frangalhos quando são privadas dos seus recursos. Porque a pessoa não suporta as perdas que ela vive. Diante dessa realidade, a Igreja de Cristo precisa o quê? Anunciar vigorosamente que à medida que
a medida da boa vida não está naquilo que as pessoas possuem, mas está naquilo que Deus está fazendo, está realizando. Olha só, precisamos realmente crer no valor permanente da verdade, da justiça e da dignidade humana. Caso contrário, perderemos nossa própria humanidade. As adversidades dessa vida podem nos tirar tudo, mas não podem tocar naquilo que sabemos ser a verdade. Então, as adversidades podem até levar os nossos bens materiais, uma situação ou outra, mas a dignidade que Deus nos dá, essa nunca poderá levar. É isso que nos permite resistir a horrendas atrocidades e adversidades a que estamos sujeitos nesse mundo caído, encontrando liberdade mesmo nas privações mais severas. Olha só, quando você vai a João 14, pode abrir João 14, 6. Quando a gente fala sobre os bens podem ser tirados, mas a verdade a qual Deus é, não pode nos ser tirada. Por quê? Olha só, capítulo 14, verso número 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele está dizendo, essa verdade, eu sou a verdade. E se ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém consegue caminhar nessa vida se realmente não estiver firmado nessa verdade que eu sou. E essa verdade é o que Deus, finalzinho da frase, essa verdade é que o Deus soberano cuida de cada um de nós em todos os momentos. Deus cuida da minha vida, Deus cuida da sua vida. 2. Boa vida nas adversidades. Como vimos na lição 1, nosso caráter não é determinado pelas circunstâncias, mas expressa por nossa reação a elas. Nesse mundo caído, estamos sujeitos a todos os tipos de adversidades, e muitas são destrutivas. São destrutivas. No entanto, ao invés de nos destruir e arruinar, ela pode nos fortalecer se for enfrentada com princípios. Quais são esses princípios? A palavra, norteados pela palavra de Deus, enxergando o mal e o sofrimento como realidades desse mundo caído, sujeitos ao Deus soberano a quem amamos e servimos. Encontramos valor e significado até mesmo nas adversidades e no sofrimento que nos alcançam. Então vejamos algumas maneiras agora que podemos viver e crescer. Vejamos alguns princípios que nos ajudam a enxergar as adversidades pelo ângulo correto. Qual é o primeiro? Seja grato. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Talvez você pegue aí na sua revista. Deixa eu só abrir aqui. 1 Tessalonicenses 5,18. Só me arrumar aqui, que estou meio bagunçado aqui. Então, 1 Tessalonicenses 5,18. Seja gratos. Vamos lá? Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em o quê? Em tudo. Mas na adversidade também, pastor? Na adversidade também, em tudo dai graça. Então, quando enfrentamos problemas, tendemos a focar demasiadamente neles, esquecendo-nos das grandes bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Ser grato a Deus por tudo que somos e temos é um bom remédio contra essa enfermidade. Se você tem problemas com seus filhos, antes de tudo agradeça a Deus pela vida deles. Então, antes de você às vezes se estressar, ou então dizer, eu não sei o que fazer, ore por eles. Antes até mesmo de corrigir, ore por eles. Diga ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria no falar ao corrigir, para que eu fale segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e também
que a tua palavra frutifique no coração do meu filho ou da minha filha. Se está sofrendo pela morte de um ente querido, agradeça a Deus pelo tempo em que pôde desfrutar da companhia dessa pessoa. Difícil, né? A gente, nesse momento de luto, mas se você olha pela outra ótica, podemos agradecer a Deus pelo privilégio que Deus nos deu. Eu me lembro do testemunho de um pastor uma vez, que estava falando sobre um casal que perdeu o filho bem pequenininho. Se eu não me engano, acredito que tinha 6 ou 7 anos. E ele falava sobre essa questão. Ele disse, os pais diziam, mas ele é tão novo, mas é tão novo. Na verdade, o pastor falou assim, olha, pensa pela outra ótica. Se você pensar que ele é novo, que teria uma vida pela frente, mas pensa ao contrário, pelo privilégio de 6 ou 7 anos, mas esse privilégio que Deus deu a ele ou a vocês de conviverem juntos. Quantos momentos felizes, de alegria. É difícil você olhar, mas às vezes nós nos apegamos aos pontos mais difíceis, mais complicados, mas quando nós olhamos pela outra ótica, nós também podemos valorizar cada momento e dizer, puxa, olha que privilégio Deus me deu de viver junto, né? Claro que é um momento muito difícil, que nós choramos, nós nos entristecemos, mas também encontramos força através dos momentos de privilégio que Deus nos dá, da convivência. Confiar realmente que Deus está no controle, é um momento de confiança que Deus está no controle. B. Reconheça a soberania de Deus. 1 Timóteo 6, de 15 e 16. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Então reconheça essa soberania de Deus, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo sabe, o único que possui a imortalidade, o Deus que é soberano. O sofrimento aumenta quando nos comportamos como aqueles que não creem em Deus, que acreditam que a vida é uma sequência de fatos e fatos ao acaso. Me lembro sempre do acaso, né? Me lembro sempre da música que o poeta diz, o acaso vai nos conceder, ou enquanto a gente vai fazendo, o acaso vai nos concedendo as coisas. O cristão não vive pelo acaso, o cristão vive confiado na soberania de Deus. Bom dia, Delmar, seja bem-vinda. Quando pensamos assim, somos tragados, quando a vida é um acaso, né? Quando pensamos assim, somos tragados por um turbilhão de autocompaixão e frustração. Em vez disso, reconheça que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, até mesmo dos dias maus, né? Tanto que Paulo diz que precisamos nos preparar até para o dia mau. Então, Deus é soberano em todo o tempo. Terceiro, C, dê valor correto às coisas. Quando nós voltamos a Gálatas 5, 16 e 17, vamos abrir esse texto também, Gálatas 5, Gálatas 5, 16 e 17. Ele diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, dê o valor correto às coisas. Como que eu consigo dar esse valor correto? Andando no Espírito. Quando eu ando no Espírito, quando eu ando no Senhor, eu começo a dar valor a pessoas, eu começo a dar valor a bens materiais, eu começo a olhar de uma ótica diferente, uma ótica que
exalta ao próprio Deus, uma ótica que glorifica ao nome do nosso Senhor. Por isso ele diz, não coloque seu coração em nada senão em Deus. Você deve desfrutar das bênçãos divinas e ser grato por elas, mas não deve colocar nelas o coração. Não as transforme em seu ídolo, isso impedirá que você se sinta arruinado se vier perdê-las em um momento de adversidade. Então, quando você coloca o seu coração firmado em Deus, os bens vão, como diz aos mais antigos, vão-se os anéis, né? Mas ficam-se os dedos, ou seja, fica a essência da vida, a essência que é Cristo no seu e no seu coração. Deixa ir, se assim for para ir. Valorize pessoas dignas, mesmo que não tenham riquezas. Valorize pessoas dignas. Estamos muito acostumados a supervalorizar pessoas que acumulam grandes riquezas e fama. Vimos que isto é errado. As pessoas não valem pelo que elas têm, mas pelo que elas são, né? Mas também é preciso lembrar que o inverso disso é correto. A Bíblia nos ensina a dar a todos o que lhes é devido. A quem honra, honra. Romanos 13, 7. Se elas conquistaram bens, amém? Então que seja bênção, mas elas não precisam ser tratadas diferentes, né? Muitos não têm riquezas e não são ídolos pop, mas são pessoas honradas, dignas e que têm muito a nos ensinar em nossa caminhada cristã. Pense, por exemplo, naquele pai que coleta material reciclável nas ruas e se esforça para que o filho estude e tenha uma profissão. Ou naquele irmão que luta para sustentar a família com um salário mínimo, mas todo mês leva uma sacolinha de mantimentos para a igreja para dividir aquilo que Deus lhe deu com pessoas ainda menos afortunadas. Muitas vezes não percebemos a grandeza dessas pessoas porque estamos olhando para o lado errado, encantados com o brilho das riquezas que o ladrão rouba e as traças corroem, né? A boa vida não se consegue com o acúmulo de riquezas, mas com o acúmulo da presença de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Deus nos dá e nós vamos acrescentando a cada dia. A boa vida, então, não se consegue com o acúmulo de riquezas. Na verdade, muitas vezes encontramos significados e o propósito quando desprovidos, quando todas as distrações da vida moderna não são arrancadas. A boa vida é realizada na capacidade de nos agarrarmos à verdade e à dignidade humana que se encontra nessa verdade. Finalizando aqui a nossa lição, conclusão, o que é uma vida verdadeiramente boa? A simples satisfação de nossos instintos físicos, nossos apetites animais, está muito aquém do que precisamos. O que afirma nossa dignidade e valor natos como seres humanos é muito mais importante, na verdade, do que a própria vida ou daquilo que nós experimentamos a cada dia. Quando nós firmamos os nossos corações em Deus, quando nós olhamos para o Senhor e caminhamos firmes, olhando para a cruz, para o nosso Salvador, aí sim experimentamos dessa boa vida. Aqui finalizo trazendo aqui uma aplicação. Faça um autoexame e veja como você tem enfrentado as adversidades que surgem em sua vida. Então é o primeiro ponto aqui. Como a lição de hoje pode ajudá-los a enfrentá-los com temor de Deus. Então, como a lição de hoje pode enfrentar então as suas adversidades com o temor de Deus? É uma boa pergunta, uma pergunta bem interessante. Por isso, nós precisamos sentar, rever os nossos conceitos e buscar em Deus, meditar nessa palavra abençoadora que nos guia a cada dia, a cada momento. Então, precisamos repensar o nosso senso crítico, onde nós estamos firmando os nossos valores e voltar realmente o nosso coração ao Senhor, ao nosso Deus, o Deus que pode fazer todas as coisas, o Deus que nos ampara e que nos fortalece a cada momento. Que Deus te abençoe muito
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Ontem nós celebramos o dia da Reforma, o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Paralelo se comemora o dia das bruxas, mas quero dizer para você que enquanto muitos celebram a morte, nós celebramos o dia da Reforma como a vida em Cristo Jesus. Por isso, traga a palavra de Deus como fonte primária no seu coração. Traga a palavra de Deus como a sua luz, como diz o salmista, né? Lâmpada para os meus pés, que ela seja a sua luz, seja a sua lâmpada. Busque em Deus as respostas aos seus questionamentos, aquilo que você tem dúvida no seu coração. Busque em Deus. Nós temos uma liberdade na palavra de Deus, acesso ao Senhor pela graça, pela misericórdia. Cristo Jesus morreu por nós para que tivéssemos vida e precisamos aprender a desfrutar dessa vida que o Senhor nos dá. Logo mais estaremos falando um pouquinho sobre esse assunto no nosso culto. Espero você. Convide outras pessoas. Teremos o nosso culto, já estamos tendo o culto físico com restrições. Se você quiser participar, entre em contato. Nosso culto começa às 19 horas. Não esqueça, leve sua máscara. Teremos lá, já está preparado com álcool em gel, mas se você tem seu álcool, leva também seu álcool em gel. Mas leve sua Bíblia, principal, leve sua Bíblia e vamos estar juntos, buscando e adorando ao nosso Deus em amor e em espírito e em verdade, também como cantamos hoje pela manhã. Que Deus te fortaleça e seu domingo seja abençoado em Cristo Jesus. Também esteja orando já pelo nosso culto, pela palavra da noite e deixa Deus falar ao seu coração. Não esqueça, compartilhe com outras pessoas a palavra do Senhor, compartilhe esse material também para abençoar outras pessoas e vamos juntos levar a palavra de Deus para abençoar outras pessoas. Um grande abraço, um bom domingo em Cristo Jesus.